Irmãos, nós estamos falando sobre ensinamento dos erros e acertos, né? Hoje nós falaremos da vida de Davi. Na semana passada falamos da vida de Saul. Amém? Vou fazer uma leitura de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, depois capítulo 16, versículo 7, e depois do versículo 10 ao 13. Então, 1 Samuel 13, versículo 14. Preste atenção em nome de Jesus, né? Que Deus possa te abençoar tremendamente, em nome de Jesus, amém? Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 16, 7, versículo 7, depois de 10 a 13. Amém. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porquanto o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca daquele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unja-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém. Glórias ao nosso Deus. Pai querido, louvado seja o teu santo nome pela tua santa e poderosa palavra. Colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, que todos possam receber da palavra do Senhor para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glórias a Deus. É maravilhoso podermos estudar, analisar a vida desses irmãos do passado, né? E aplicarmos na nossa vida. Como tem ensinamentos, né? Não só de Samuel, Davi, como os outros irmãos que a gente vai aprendendo, e outros que nem irmãos foram, né? Porque eram até contra as leis de Deus. Mas na semana passada nós falamos de Saul. Saul, sendo desobediente e não tendo um coração arrependido, o Senhor busca um outro homem para ser rei, um homem segundo o teu coração, como está em 1 Samuel 13, 14 que nós lemos. Irmãos, olha, o Senhor rejeitou Saul. Não vamos pregar novamente, né? Mas eu gostaria de ressaltar 3 pontos que prejudicaram muito Saul na caminhada dele, né? E foi, eu acredito que a origem, abertura de porta aí para que ele sucumbisse, para que ele fosse rejeitado pelo Senhor. Primeiramente, Saul, ele não tinha uma intimidade com Deus, que a gente diz de TSD, né? Tempo sozinho ou a sós com Deus. Ele não tinha uma intimidade com Deus. Você pode ler
e vê que ele era muito de forma mecânica. Ele foi escolhido sim no início, mas depois ele não manteve essa vida de intimidade com Deus. Não importa o tempo que nós temos com o Senhor, se você tem 1 ano de convertido, já aceitou o Senhor Jesus, se você tem 5, 6, 10, 20, 30 anos, nós temos que manter sempre essa intimidade com Deus, esse relacionamento. O que é isso? Você acordar cedo, né, ou mais tarde que seja, um horário X, ler a palavra, né, ora primeiro, coloca a sua vida nas mãos do Senhor, ora por sua família, por seus filhos, esposo, marido, esposa, seu trabalho, seu objetivo, seu futuro, pela conversão de outros. Ouve Deus falar com você, para um pouco, não seja igual um papagaio, depois vai embora. Não, Deus quer falar contigo, Ele vai falar no teu espírito, Ele vai te dar estratégias, sonhos, Ele vai falar contigo. Então você ora, ouve Deus falar e depois parte para a palavra de Deus. Aí Deus vai falar, vai ressaltar as palavras e vai falar diretamente ao seu coração. Isso tem que ser feito todo dia. E cada um, conforme o seu horário, o seu tempo, a sua disponibilidade, vai largando mais o tempo, investindo mais na oração. Pode ser feito em 2 períodos, né? E aí você vai crescer. Só cresce no relacionamento com Deus quem tem essa intimidade com Deus. O Senhor começa a revelar os mistérios dele. Amém? E ele vai confiar em intercessão. É tremendo isso. Ele também só buscava a Deus para resolver os seus problemas. Então, se você pode analisar e ver que Saul, ele buscava o Senhor para resolver o problema dele. Apagou o incêndio, acabou. Era uma característica dele. E assim, muitas das vezes, nós não podemos cair nesse laço maligno de buscar Deus só como estamos em aperto. Só como, né, tá com uma agora busca Deus, conseguiu? Não, aí tá tranquilo. Não, irmãos. Seja grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor há de fazer. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Se envolva com as coisas de Deus. Como é bom saber que está tudo bem e você está firme no Senhor, assim mesmo, né? E glória a Deus por isso. Mas o que matou Saul foi justamente isso. Ele buscava o Senhor para resolver as situações. Não dá para relatar aqui, mas nós já falamos algumas vezes. Ele também procurava agradar mais as pessoas do que a Deus. Olha, é bem característico isso em vários pontos. Podemos até ressaltar 1 Samuel 15:30, que ele não ouviu a voz de Deus, que o Senhor tinha determinado para destruir os amalequitas. Aí ele falou: olha, o povo me pediu para que reservasse o melhor dos animais para sacrificar a Deus. Olha só que bonito. Sempre joga Deus na jogada, né? Não, separamos o melhor para Deus. Mas não foi essa a orientação de Deus. Não foi essa a orientação de Deus. Não, mas o povo. Então aí ele procurou agradar o povo e não agradar o Senhor na direção. Olha que ele iria contra o povo. Olha, e contra as pessoas, né? Puxa vida, muitas vezes quer agradar. Agrade o Senhor. Sabe, irmãos, muitas das vezes a pessoa quer agradar até o cônjuge, a esposa, o marido, e está contra a palavra. Não faça isso não.
tenha sabedoria, fale com amor, mas mostre na palavra. E com certeza todo casal vai buscar o Senhor, muitas vezes não sabe, mas busca agradar o Senhor sempre, né? Quem é dono da nossa vida, muitas das vezes o filho, a filha, a família, olha, agrade o Senhor, e o Senhor está de olho nisso, e ele procurava isso, né? Procurava a honra de homens. É interessante que nesse caso ele queria até que Samuel, que era o grande profeta, homem tremendo de Deus, respeitado em todo o povo, ele falou: olha, vai comigo, sacrificar ali comigo, ande comigo, só para o povo me reconhecer. Que homem, hein? Que homem desprezível. Estava procurando os aplausos do povo, a confirmação do povo, e Deus já tinha reprovado ele há muito tempo. Então é importante a gente atentar, tempo com Deus, buscar o Senhor em amor, com problema, isso vai, sem problema, glorifica a Deus, sempre, por amor, e procurar sempre agradar o nosso Deus. Se você guardar esses 3 pontinhos, né, e praticar, podemos até encerrar a mensagem, embora é de Deus. Mas Deus tem mais. Isso olhando só a vida de Saul, que chegou a ser um homem até desprezível. Lastimável ver a vida dele, né? Mas Davi não, irmãos. Davi, você vai ver que um homem segundo o coração de Deus. O Senhor olha o coração de Davi, e o Espírito do Senhor se apodera dele. Então, eu não vou ficar citando o local, né? É 1 Samuel 16, 7 e 13. Eu vou direto no ponto. Então o Senhor olha o coração, ele não olhou a aparência, a estatura, o conhecimento. Deus vê o coração. Irmãos, guarde o seu coração. De tudo que você tem que guardar, guarde o coração, porque é do coração que procede os homicídios, as vinganças, o ódio, o mal. Guarde seu coração, sempre se relacionando com Deus de uma forma sincera. Amém? O inimigo, ele ataca na mente, da mente passa para o coração, e do coração passa para a boca, você fala e depois você faz. Entendeu? Então guarde a sua mente, guarde seu coração. O oculto com Deus, né? Davi, irmãos, ele apacentava as ovelhas. Não era um serviço nobre apacentar e cuidar das ovelhas, não era, irmãos, mas ele fazia tudo com excelência. Ele apacentava mesmo as ovelhas. Ele tocava a harpa muito bem. Quando tocava, o espírito maligno saía da vida de Saul. Está registrado lá em 1 Samuel. Então ele fazia muito bem, mesmo aquelas missões, aqueles mandos desprezíveis. Olha, vai lá e cuida dessas ovelhas aí. Ele cuidava. Se vinha algum animal, ele enfrentava o animal e matava o animal. E não era para se aparecer para os outros não, irmão. Era ele, as ovelhas e Deus. Ele podia chegar lá e, como depois ele contou, lá na frente ele contou, quando ele foi falar com Saul para enfrentar o gigante Golias. Mas veio um urso, ele matou, veio um leão, ele matou. Então você é investido da autoridade do Senhor. Você tem forças para superar todas as dificuldades em nome de Jesus. Fazer tudo de forma excelente. Faça as mínimas coisas da melhor forma que o Senhor está te vendo. Amém? E olha só, hein? Ele era, mesmo jovem, ele era de guerra.
do combate e tocava harpa. Olha só que extremo. Muitos só querem fazer as coisas técnicas e burocráticas. Aí tem algo mais braçal, não quer fazer. Faça o que tiver em suas mãos. Faça de tudo um pouco para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque o Senhor sempre vai ver e vai te exaltar. Irmãos, Davi ele foi levar lanche para os seus irmãos que estavam na linha de frente. E também queijo, para os chefes de 1000. O pai dele, Jessé, falou: vai lá e vê como é que seus irmãos estão. Irmão, se ele não tivesse ido fazer essa coisa simples, que era levar um lanchinho para os irmãos e para os chefes de 1000, ele não mataria o gigante Golias, que nós vamos ver a outra parte, a sequência disso. Porque Davi, ele foi até lá, estava dando lá o lanche para os chefes de 1000, e ele ouviu a afronta do gigante Golias. Ele não temeu, sabia quem era o Deus de Israel. O gigante estava afrontando Deus. 1 Samuel 17, 45 a 47. Olha só, irmãos. Eu vou passar rapidamente em pontos de Davi, que vai até na 2 Samuel, até o final. Preste atenção, ele foi lá cumprir uma missão relativamente simples. Simples. Ele foi obediente. E ao entregar o lanche para os irmãos, estavam na linha de frente, próximo ali, esse gigante, ele saía e desafiava um homem. Todos aqueles homens de Israel, eles olhavam para o gigante com a ótica humana. Homem, ele é mais forte do que eu, ele é maior do que eu. Tem alguém mais forte do que ele? Mas não tem. Mais bem armado que ele? Não. Então perdemos. Davi olhou ele pela ótica espiritual. Já não olhou para si, já não olhou para ele, olhou para Deus que ele estava afrontando. Porque ele estava afrontando o exército do Deus vivo, o Deus de Israel. Quem é, pois, este incircunciso? Ele não é um gigante, é uma formiguinha. Gigante aqui sou eu. Isso Davi falando. E ele está ali, e esse gigante, Golias desafiando. E aí discorreu toda a história, toda a situação. Davi se prontificou, questionou, brigou com esse gigante, matou esse gigante. Porque ele se revestiu da autoridade do nosso Deus. Amém? Era uma batalha, irmãos, humanamente falando, improvável, impossível de Davi vencer. Assim, talvez você possa ter algum desafio, alguma situação, traga para o reino espiritual e vença no reino espiritual, que você será abençoado, que você terá vitória. Vença todas as coisas primeiro no a sós com Deus. Entende? Você entendeu que Davi tinha essa vitória lá com as ovelhinhas dele? Orando, buscando a Deus. Por isso que Deus o escolheu. Coloque todas as suas necessidades perante o Senhor, de forma espiritual. Deus tem como prover tudo o que você deseja, para que o nome dele seja exaltado. Amém? E aí Davi teve essa vitória extraordinária. Extraordinária. Um jovem
subjugou o filisteu. Deu ânimo para todo o povo, e aí o povo foi de Israel, destruiu lá o povo dos filisteus que saíram, fugiram da presença do povo de Israel. Amém? Glória a Deus. É algo que nós temos que analisar, ver e guardar essa vitória. Na verdade, irmãos, há muitas mensagens só desse trecho aí, mas vamos pincelar somente isso. Davi também se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Ele era prudente, irmãos, no caminho dele. Olha, tudo ele pensava bem, analisava, não saía fazendo as coisas de forma precipitada. Deus falava com ele e ele tomava posição. E o Senhor era com ele. Irmãos, sabe o que é isso? Em tudo que você for fazer, o Senhor está contigo. Você é abençoado, é próspero em tudo. Glória a Deus. Mas saiba disso. Muitas vezes, o Senhor está comigo, então não vai acontecer nada. Olha, Davi vivia em batalha, mas só que o Senhor era com ele e ele vencia. Tem situações, tem dificuldade, você vai superar em Cristo Jesus. Obedeça ao Senhor, o Senhor estará contigo. Amém? Você e Deus é maioria. Você e Deus. Se tiver mais gente ainda da família, ou tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, mas na igreja do Senhor está contigo. Mas saiba, se una com o Senhor. Aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Busque o Senhor, que o Senhor não vai te desamparar. Davi também, irmãos, ele não revidava aos constantes ataques de Saul. Olha, Saul teve inveja de Davi. Em todo o tempo procurava matá-lo. Olha só, hein? Teve inveja que ele tinha muito sucesso nas batalhas, ia, voltava, o povo começou a aclamá-lo e ele teve inveja, mas Saul não revidava. Davi não revidava. Davi poderia matar Saul, que ele estava numa caverna, estava fácil, ele foi, tirou um pedaço da orla dele, mostrou das suas vestes, falou que poderia matá-lo e não matou. Falou que não desejava o mal dele e também que não tinha cometido nenhum pecado contra Saul e que o Senhor seria o juiz, o seu advogado perante ele e Saul. Irmãos, olha que homem! Eu abro meu coração para você. Isso daí sabe quanto? Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. A gente pensa até que o povo era muito bruto, né? Mas que percepção de Deus. Ele não praticou a justiça própria. Quem tem alguém toda hora jogando uma lança em você, você se desviando. O cara estava tocando harpa, o cara vinha uma lança. Aí estava tranquilo, o cara jogava uma outra lança. Irmão, em nome de Jesus, Davi realmente é um homem segundo o coração de Deus. Porque olha, dificilmente, né, numa situação, e ainda essa pessoa vem com armas para te matar, você tem a oportunidade de, né, pelo menos fazer alguma coisinha com essa pessoa e não faz nada. Olha, eu não sei você, mas eu tinha que estar muito bem na unção de Deus. Sou sincero, não vou mentir. Nessa situação de Davi, só Jesus mesmo, o Espírito Santo vai me segurar.
Falava, não faça isso. Só uma coisinha, só uma baixinha nele, só para desmaiar. Ele não fez nada. Será que você tem esse coração de Davi? Nós precisamos atingir isso. Será que nós revidamos muito os ataques das pessoas? Será que nós não entendemos que muitas das vezes são ataques malignos e que nós temos que lutar no reino espiritual e não no reino físico? Temos que amar, que o amor que destrói toda a força do mal. Temos que amar. Não está dizendo para andar junto com a pessoa que te fez mal, não. Mas amá-la. E o Senhor será o nosso juiz. O Senhor será o nosso advogado. Ele vem em nosso socorro. Em nome de Jesus. Mas Davi fez isso. Davi também, irmãos, ele sempre consultava a Deus antes de ir a alguma batalha. E o Senhor sempre ouvia. O Senhor sempre ouvia. 1 Samuel 38, 2 Samuel 2, 1, 5, 19 e 23. Ele ia antes da batalha, Senhor, eu irei contra os filisteus, tal. O Senhor respondia, vai, que eu estarei contigo. Aí tinha outra oportunidade, ele não emendava não, irmãos, ele perguntava, e aí, Senhor? Muitas das vezes não era exatamente daquela situação como foi anteriormente, não, vai por tal local. Aí o Senhor falava, ele fazia, e ele tinha a vitória. O segredo da vitória constante, ininterrupta de Davi, era que ele consultava a Deus, e Deus estava com ele. Irmãos, também ele não temia, ele era de boa aparência. Se você quiser a definição dele, Saul, ele estava possesso, tá, irmãos? Veio o Espírito Santo, ungiu Davi, o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou um espírito maligno. Aí ele falou para o seu servo, olha, vamos ver alguém que toque bem harpa. Isso está em 1 Samuel 16, de 14 em diante. Mas eu vou ler especificamente o versículo 16, 18. Que toque bem harpa. Vocês conhecem alguém? Aí um servo falou, olha, eu conheço sim. Davi, filho de Jessé. Ele cuida de umas ovelhas lá assim. Olha o que falou dele. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é valente, animoso e homem de guerra. Irmão, valente, animoso, que está sempre com um ânimo, naquela pessoa ranzinza, sabe? Chega toda hora, fica aí só lembrando do desenho, aquele desenho mesmo, animoso, ele era feliz e homem de guerra. Engraçado, o cara estava cuidando de ovelha, ficou conhecido como homem de guerra, porque parecia uma situação de partia para cima, não tinha medo, ele sabia o Deus que ele servia, sisudo em palavras. O que é isso? Tinha uma palavra firme, honrava a sua palavra, precisava falar, ele falava, ficava contando muita história não. Tem gente que vai contar uma coisa, não é que então, não sei, fala logo o que é, não é que não sei mais o que você quer? Fala logo. Sisudo em palavra e de gentil presença, ou seja, gentil. Você olha assim, nem acredita que é um rapaz de guerra, uma pessoa normal, gentil. Mas só que o Senhor
é com ele. Olhando assim, de uma ótica humana, Davi era improvável. Não, esse cara aqui não. Esse não. Esse rei, não, nunca. Tanto é que quando foi ungí-lo, ele estava lá cuidando das ovelhas. E o pai Jessé não trouxe. Ele. Tem algumas linhas que falam que Davi nem era filho. Seria um filho fora, né? Você entendeu? Tanto é que estava lá longe. Expressível. Samuel foi na casa de Jessé para ungir o rei. Veio os bonitão. Não. É aquele improvável. Quem? Que nem está aqui, ó. Não foi nem lembrado. Mas eu olho o seu coração, tá? O improvável. O que está fedendo lá junto com as ovelhas. É aquele que eu quero. Que vocês rejeitaram. E ninguém senta à mesa não. Porque vai chegar o rei. E eu vou ungir. Você já imaginou aquele povo, irmão? Os irmãos tudo esperando Davi chegar. Pode nem sentar, não. Fica em pé aí. Viu? Esse é Davi. Uma bênção, né? Ele consultava sempre a Deus. Consulte a Deus, irmãos. Tem uma necessidade. Olha, você vai... uma profissão, vou por esse caminho, por aquele caminho. Coisa que não está na palavra, que não é pecado. Qual decisão que eu vou tomar, Senhor? Aí Deus fala. Vai falar no seu coração. Consulta, porque na multidão de conselhos que vem a sabedoria. Pergunta a pessoas idôneas. Não vem com essa, Deus me revelou que... Irmão, para com isso. Vai ter que revelar. Conversa comigo. Se Deus confirmar, tudo bem, mas vai confirmar no seu coração. A sua profissão, situações que você tem que tomar, vidas de intimidade, você e Deus. Consulte a Deus e você vai ganhar as batalhas, porque o Senhor estará contigo. Irmãos, quando você demonstra temor do Senhor e amor à palavra do Senhor, o Senhor te honra. Quando você se preserva para o Senhor te honra. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma namorada logo no início. Eu não namorei muito não, irmão. Uma benção. Mas depois de formado eu falei, olha, eu vou primeiro resolver meu problema, né, de renda, depois eu vou procurar alguém. Tive uma namorada, aí não deu certo. Eu falei, olha, quer saber? Vou ficar sem ninguém. Ficar sem ninguém. Aí era numa cidade, a igreja, né, que eu estava namorando, essa menina, eu falei, vou até para outra cidade. Era próximo, não era muito longe. Fui lá, e nessa cidade, logo no início, conheci a Elma. Oh, glória a Deus! Conheci a Elma. Irmãos, eu sou sincero para você, eu poderia andar de carro, uma roupa, era sozinho. Podia andar até com o carro zerado, eu andava meio até largado, para não chamar atenção pelo que eu era, pelo que eu tinha. Andava meio largadão, estava ali, ninguém nem sabia. Embora que não era muita coisa não, eu falei, alguém tem que ser alguém que vai ficar comigo pelo que eu sou. Andava a pé, de ônibus. E assim foi. Conheci a Elma, uma pessoa maravilhosa. Eu tinha colocado no meu coração até de não mexer com ninguém, para não entristecer pessoas. Alguém gostar de mim e eu gostar da pessoa. Não. Aí Deus falou, é assim que você vai fazer, então eu já vou te dar. Uma bênção. Namoramos rapidamente, ficamos noivos e casamos. Estamos até hoje uma bênção aí.
em nome de Jesus. Por quê? Porque eu fui sincero para com Deus e busquei fazer aquilo que Deus queria. E digo mais para você, como Deus fala. No primeiro dia, Ele me falou que eu iria me casar com ela. No primeiro dia. Ele ainda confirmou. Deus fala contigo. Deus fala contigo. É impressionante isso, irmão. Até hoje eu lembro. Eu subi no ônibus, quando eu voltei, virei assim para ali, o Espírito Santo falou comigo. E olha que eu não era nem digno disso. Que eu não estava 100% alinhado, né? Estava 100% alinhado. Estava meio Saul, meio Davi, estava, né? Agora eu estou mais para Davi, irmão. Glória a Deus. Amém? Então consulte ao Senhor, coloque para o Senhor tudo. Davi também, irmãos, ele tinha 30 anos quando começou a reinar. Ele reinou 40 anos. Olha só, ele foi chamado, ungido, quando ele tinha, dizem aí, bem mais novo. 13, 14, 15 anos, por aí. Sei lá, que ele foi ungido. Depois, com 17, 18 aí, ó, até menos, brigou com o gigante Golias. Passado esse tempo todo e tal, ele foi assumir com 30 anos. Persevere no Senhor. O Senhor prometeu, continue, que a coroa vem. Amém? Que a bênção vem. A bênção vem, mas seja fiel ao Senhor. Davi permaneceu, andou em sinceridade para com o Senhor honrou. Amém? Glória ao nosso Deus. Irmãos, Davi seria cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele, segundo Samuel 5:10. Cada vez ele conquistava mais, irmãos. Olha, eu gostaria muito de ver isso. Ele ia para as batalhas e tal, ganhava, voltava com a vitória, com os despojos. Era impressionante. O improvável. Mas o Senhor era com ele. E todos reconheciam que é Deus. É Deus aí. É Deus na vida desse cara mesmo. Que não tem como. Nem flecha pega nele, meu. Irmãos, não é briguinha de tirinho, pá, matou e tal. Não. É espada, facão, briga. Desse jeito, irmão. A guerra era assim. Mas Deus dava força e sabedoria para Davi. Irmãos, Davi também ele fez algo tremendo. Ele traz a arca de Deus para Jerusalém. Davi salta com toda a sua força diante do Senhor, não se importa com o que os outros achariam. Foi repreendido por Mical, a sua esposa. Amém? Aí ele respondeu para Mical: perante o Senhor que o escolheu, deu tudo para ele, perante esse Deus, ele se alegraria e se humilharia. Então a arca estava vindo e ele ficou tão feliz, a arca de aliança que representava a presença de Deus, novamente, olha, trazendo para Israel. Ele se alegrou tremendamente. Irmão, não tenha vergonha das coisas de Deus, não. Sabe? O mundo é que precisa de ter vergonha dos pecados. Bata no peito, eu sou do Senhor. Eu procuro andar conforme a palavra do Senhor. Porque, infelizmente, o mundo está andando numa caminhada que, para te envergonhar, para falar que você quer o errado, que eles que estão certos. Que andar segundo a palavra de Deus é cafonice. Saiba disso, mas se alegre no Senhor, na presença do Senhor. Amém?
Davi, irmãos, também ele desejava edificar um templo. Mas o Senhor fala que não, ele era um homem de guerra, derramou muito sangue. O filho dele faria isso, que foi Salomão. E ele aí então, ele começou a consagrar nas batalhas o ouro e a prata. O que ele ganhava dos outros povos, ele consagrava a Deus para o templo, para ser utilizado no templo. Davi também preparou tudo para que Salomão construísse o templo, dando também todo o ouro, toda a prata particular dele. É muito dinheiro, muito ouro que ele deu, muita prata, uma fortuna dele particular. Ele deu tudo, isso tudo vai para o templo. Tudo que eu conquistei para o templo, para o Senhor. Salomão está aqui. Irmãos, é tremendo, até a planta, tudo, Deus revelou tudo para Davi. Davi deu tudo pronto para o seu filho. Mas eu gostaria de ressaltar a coisa que o Senhor falou comigo. O templo agora somos nós, amém? Eu e você. Para que o Senhor habite é necessário o melhor, como Davi fez, o ouro, a prata, o seu melhor. Eu não estou falando aqui em nome de Jesus, pode até ser, é você e Deus. Eu não estou falando aqui de questões do seu dinheiro, embora isso também é agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, eu estou falando do seu melhor, do seu coração. Deus não se compra, mas Ele quer o seu coração. Se nós queremos a habitação de Deus, nós temos que dar o melhor tempo para Deus, o melhor empenho. Dê o melhor para o Senhor, que Ele vem, Ele habita nesse templo. Amém? Assim como Davi fez. O Senhor guardava Davi por onde quer que ia. O Senhor ajudava Davi por onde quer que ele fosse. Irmãos, também eu ressalto um ensinamento tremendo, a bondade de Davi com Mefibosete, um nome difícil, né? Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, filho de Saul. Davi perguntou, olha, alguém, filho de Saul, ou seja, da descendência de Saul, que está aqui, para que o abençoe? Aí falaram sim, Mefibosete trouxe ele tinha problemas na perna, estava lá rejeitado, mas Davi, ele abençoou Mefibosete. E eu coloco 3 coisas que ele fez, representando também a nossa relação com Deus. Olha só, primeiro Davi chamou Mefibosete e o abençoou. Deus nos abençoou por amor a Jesus. Ele fez tudo isso por amor a Jonatas, que ele tinha um amor tremendo, tinha uma aliança com ele, filho de Saul. Por amor a Jesus, o Senhor nos abençoa e nos recebe. Davi também restituiu tudo o que Mefibosete perdeu, a família dele perdeu. Restituirei tudo aquilo que você perdeu. Da mesma forma, em Cristo Jesus, o Senhor nos restitui tudo que nós perdemos desde lá do pecado original. A comunhão, a intimidade com o nosso Deus, tudo é restituído em Cristo Jesus. O Senhor nos restitui essa paz, esse amor. Mefibosete também, Davi falou, olha, agora ele vai sempre comer à mesa comigo, com os meus filhos. Da mesma forma, nós temos acesso direto ao Pai. Comemos à mesa do nosso Deus e somos filhos do Senhor. Amém? Somos chamados filhos de Deus. Chamamos Deus como Pai. É tremendo, né, irmãos? Mas aí vem a parte muito triste.
que Davi ele comete adultério, irmãos. 2 Samuel 11, de 1 a 27, ele cometeu um adultério e também um homicídio. Adultério e homicídio. Com Betseba, mulher de Urias. Olha só essa passagem, é muitas pregações, muitas ministrações. Vou ressaltar só algumas coisas. Primeiro, naquele período, era um período em que os reis iam para a guerra. Davi ficou no templo. Então, ele veio de uma sucessão de vitórias. Cuidado. O inimigo fica atento, esperando o momento certo. Muitas vezes no comecinho, você que está vindo para o Senhor, não, agora eu estou tudo, mandou, estou dentro, o que você quer? Eu estou ali e tal. Passa o tempo, aí você fica mais tranquilo. Você é desse jeito assim, Josimar prega desse jeito, ali, louvor, e vai no automático. Vai no automático, entendeu? Vai no automático. O inimigo só está esperando. Está esperando a oportunidade. E Davi estava no palácio, tranquilo. Onde é que estava o exército dele? Em guerra. Outro lá, eu estou aqui estou de férias. Estou de boa aqui. Aí viu a mulher lá se banhando. Não é verdade? Tanto lugar para se banhar, não sei exatamente aonde, se era na casa, só que ele viu a mulher se banhando. E ele tinha várias mulheres, mas ele foi olhar logo a que estava se banhando. Achou bonita, né? É lógico, o inimigo não vai mandar um trem feio para você, né? Mas como é que você vai cair? Você vai falar assim, Deus me livre, isso eu não quero. Aí você não. Imaginou se fosse uma coisa feia, o cara, cruz credo, manda essa mulher sair dali. Não, a bonita a pessoa tá, não. Quem é? Mulher de Urias. Está em guerra agora, ela está lá representando. Tá. Chama ela. Já acabou de tomar banho, né? Então, chama. Você entendeu? Um abismo puxa outro abismo. Depois ele colocou Urias na frente de batalha para que ele morresse. E o próprio Urias levou a cartinha. O próprio Urias. Ele mandou, venha Urias, que ela falou que estava grávida, né? Aí falou, olha, Urias, vai para sua casa. O crime perfeito, né? Chegou lá, ficava com a mulher de Urias, acabou. Não, é seu filho, né? Mas ele não foi. Porque como eu iria deitar com a minha mulher e o meu senhor lá na guerra, como não teve jeito, então vou matar esse cara, né? Colocou lá, colocar ele na linha de frente, tira toda a cobertura dele para que ele morra. Ele morreu, aí trouxe, não, Betseba, pode vir agora, já que ele morreu, agora você vai ser minha esposa, eu vou te amparar. Bom, né, Davi? Que bondade. Agora eu vou te amparar, né? Um abismo puxa outro abismo. Podemos tirar um ensinamento muito forte, nunca tire férias espirituais. Férias espirituais. Vitória, venci, olha, agora eu li a Bíblia, estou forte, fui batizado no Espírito Santo, estou em línguas, falo em línguas, eu oro e o paralítico é curado, enfermidade sai, forte, hein? Aí vai tranquilo, aí já leio menos a palavra, faça coisa aqui errada, fica olhando na internet que não deve. Estou de férias espirituais. Domingo? Vou dar uma saída, não vou na igreja não. Vou ver online. Vou ver online. Aí tá a mensagem, vou na geladeira, tomo um suco, uma água. Meu bem,
Quando acabar aí você me fala que eu estou fazendo umas coisas aqui, mas estou assistindo. Assistindo nada, irmão. Vai enganar quem? Férias espirituais. Férias espirituais. Nunca tire férias espirituais. É o ensinamento que eu tiro. Porque um homem como Davi não é como eu e você, não. Nós somos até indignos de falar Davi. Eu me considero indigno até de falar Davi. E esse homem caiu. Irmãos, poderia ter várias mulheres. Caiu. Não tire férias espirituais. Seja ligado com o Senhor. Sempre com o coração aberto. Sabe? Fique atento. Ligado. Porque de repente o servo que ele perguntou seria o homem usado por Deus. Quem é esta mulher? É a mulher de Urias. Casada, hein? Entendeu? Rei. Entendi, mas qual o problema? Eu não sou rei? Sou rei. Traz ela. Ô, Davi, fique atento. O Senhor fala, mas você toma a decisão. Nós tomamos a decisão, irmão. Infelizmente, Davi, ele começou a se arruinar de uma forma tão grande que nunca mais foi o mesmo. Ele, num momento, depois, num segundo momento, o Senhor levanta Natã e adverte ele. E ele reconhece, se quebranta e pede perdão a Deus. Ele recebe o perdão porque ele não morre. Ele não morre, né? Era digno de morrer fulminado ali, né? Eis que estou preparando aí um outro homem segundo o meu coração, você já vai. Poderia, irmão. Deus é Deus, mas não, ele não morre não. Na hora ali não, né? Depois. Porque Deus olhou o coração dele arrependido. Um outro ensinamento muito forte: não importa o seu pecado, se arrependa e busque o perdão de Deus. Não importa o estágio que você fez. Você pode até ter pensado, tentado fazer mal a alguém. Você pode até ter feito mal a alguém. Não importa o que você fez. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado em nome de Jesus. Você entende isso? Recorra a esse sangue com sinceridade. Davi, ele foi perdoado. Eu e você podemos ser perdoados também. Amém? É tão bom, né? Receber o perdão de Deus, olhar para trás, olha, não tenho mais nada com o inimigo. O Senhor fala que não se lembra dos nossos pecados. Glória a Deus. Davi, ele também não se posicionou, ele não agiu, não repreendeu quando Amon, o seu filho, ele violentou a sua irmã, Tamar. E aí, irmão, de ato contínuo, Salomão, o seu filho, ele tomou as dores, se rebelou depois contra o seu pai e vindo a matar o seu irmão, Amon. Mas e aí? O que eu aprendo disso? Falta de posicionamento de Davi. O seu filho errou e ele não falou nada. Normal, na palavra não diz nada, ele não repreendeu nem nada, deixou a coisa rolar. É assim que é feito? Não. Errou, repreende, mostra na palavra, dá uma direção, usa a autoridade que você tem, porque aí Salomão
quis fazer a autoridade. Teve Salomão não, Absalão, o filho dele, ficou ressentido, guardou mágoa, vingança contra o outro irmão, o matou. Depois tirou por um período até o reino do pai. E aconteceu coisas terríveis que depois você pode ler na palavra. Por uma falta de posicionamento. Temos que nos posicionar com nossos filhos, com a sua esposa com o marido. Amém. Irmãos, um outro erro grave de Davi foi que ele já tinha voltado restituído o reino de Absalão. Ele mandou contar ao povo. Se você olhar, só mandou contar ao povo, Deus, porque só mandou uma praga que matou 70 mil homens. Deus não gostou disso. Irmão, morrer 70 mil pessoas só porque Davi mandou contar. Eu digo que eu lia isso, eu não entendia. Mas o que é na verdade? Davi estava querendo ver o seu poderio, a sua força de guerra, se esquecendo que a sua força estava no Senhor. Independente se tinha muitos homens ou poucos homens, Davi já estava esquecendo da batalha de Golias. Você entende? Não confie no recurso que você tem. Não confie na força que você tem, na sua jovialidade, nos seus bens materiais, na paz que nós estamos. Irmãos, estamos em paz. Alguém está vendo algum míssil, alguma coisa? Não. Tem alguma tropa invadindo? Estamos em paz. Por quanto tempo? Por quanto tempo? Alguém pode me dizer? Tem alguns países que estavam em paz. Não confie na paz momentânea. Confie no Senhor. Ele vai nos dar a paz eterna. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar que Davi, antes de morrer, já nos seus últimos capítulos da sua vida, ele chamou Salomão. Ele falou assim, como está em 1 Reis 2:2: se você se esforçar para colocar em ação o plano do Senhor, que ele não deveria também de fugir das lutas. Acima de tudo, deveria ser totalmente obediente ao Senhor. Assim o Senhor confiaria as palavras que falou a Davi, abençoando a sua descendência. Então ele tinha que se esforçar, colocar em ação o plano que Deus tinha colocado para ele. Não fugir das lutas. Ser obediente ao Senhor, que o Senhor abençoaria. 1 Crônicas 28:9. Finalizando agora, tá, irmãos? Diz assim: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Conhece o Deus do teu pai. Conhece as vitórias que eu tive quando eu fui fiel ao Senhor e as derrotas quando eu fui infiel. E olha que ele estava falando com um filho de Betseba, que ele tinha adulterado. O primeiro filho morreu. O segundo se tornou rei, demonstrando justamente o amor e o perdão de Deus para Davi.
serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Somente isto. Seja perfeito de coração perante o Senhor e seja voluntário. Olha, se você precisa de vir empurrado para buscar o Senhor, não é voluntário não, irmão. Voluntário é seu pai e sua mãe está arrumando, você já está arrumadinho, fala, vamos embora. Estou doido para ir para a casa do Senhor. Voluntário é você se alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Busque o Senhor, que Ele tem preciosidades para nos dar. Não dá para definir. Para um pode ser uma coisa, para outro outra, a paz, a felicidade, portas de emprego. Olha, relacionamento, eu não falei que bem novo o Senhor me deu esta mulher maravilhosa que é a Elma? Uma benção, muito novo. Improvável. Mas Deus deu. Tinha até uma lista, né? Tinha uma lista de pretendentes. Eu até falei com ela, me coloca nessa lista aí. Me coloca nessa lista. Se for de Deus, eu vou ser o primeiro da lista. Irmão, era audaz. Não estava bonitão não, irmão. Largada, roupa assim. Tinha carro não. O perfume eu usava da outra namorada, que eu tinha uma outra namorada, deu o perfume, usava o mesmo perfume, nem vou comprar. Estava nem preocupada. Pois ela até falou que tinha até engenheiros, né? Engenheiro elétrico, o cara já com uma situação de vida boa, já estava. O Senhor escolheu o improvável. Você entende, irmãos? O Senhor tem o melhor para você. Ele vê o seu coração. Essa palavra que eu gostaria de deixar para você.